Bom dia, meninos. Hoje vamos trabalhar com o tema modo imperativo. O verbo lavar da primeira conjugação, aqui no exemplo, ele vai expressar um conselho. Lave as mãos para se proteger do coronavírus. Lave a alma para se proteger das notícias ruins. Então, aqui, meninos, em ambas as falas, nós percebemos que o verbo lavar, ele expressa um conselho. Então, meninos, o modo imperativo, ele é um dos modos verbais, como o modo indicativo e o modo subjuntivo, ok? Então, o modo imperativo, ele vai, dentro de uma sentença, ele vai expressar para a gente ou transmitir, através de um verbo no imperativo, uma ideia de ordem, pedido, alerta, convite, conselho, súplica, expressando o que quer que a pessoa faça, ok? Então, meninos, o modo imperativo, uma das funções primordiais dele é expressar ordem. No modo imperativo, uma das regras também, não existe a primeira pessoa do singular, eu. Não é conjugado para esta primeira pessoa do singular. Não há conjugação da primeira pessoa no modo imperativo. O imperativo, ele vai se dividir em dois imperativos. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. São conjugados de forma diferente, tanto o afirmativo quanto o negativo. E em ambos as divisões, não existe também a flexão na primeira pessoa do singular, que corresponde ao sujeito eu. Nos exemplos aqui, nós observamos que os verbos em destaque estão conjugados no modo imperativo. Lembrando que no modo imperativo não existe conjugação em primeira pessoa no sujeito eu, primeira pessoa do singular. Ninguém dá ordem a si mesmo, ok? Aqui nestes exemplos nós vamos perceber frases que expressam conselho, pedido e ordem. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vamos fazer o dever de casa? Sai da frente, para. Então, nós percebemos que os verbos em destaque estão no modo imperativo, que expressam conselho, pedido, ordem, súplica, convite, ok? No imperativo afirmativo, a ordem, pedido, convite, conselho, exortação é feita através de uma afirmação. Nós temos duas divisões no imperativo, o afirmativo e o negativo. Neste modo do imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular, que é tu, e a segunda pessoa do plural, vós, derivam, aliás, do presente do indicativo, que foi o tempo verbal que nós estudamos na última aula, sendo retirada a letrinha S no final das formas conjugadas no presente. Então, ela tem essa similaridade, ok? Nós temos o verbo parar, da primeira conjugação, trazer, da segunda conjugação, e sair, da terceira conjugação. Para, pare, paremos, parai, parem. Traz, traga, tragamos, trazei, tragam. Sai, saia, saíamos, sai e saíam, ok? Então, observe que aqui nesse slide, as terminações do modo imperativo afirmativo estão em destaque e você percebe que são as terminações que nós conjugamos os verbos
no slide anterior. Então, todas essas terminações vão seguir para todos os verbos regulares que terminem em AR. Aqui, todas as terminações dos verbos regulares que terminam em ER, da terceira conjugação, as terminações dos verbos que terminem em IR, ok? Aqui nós temos outros exemplos também de verbos regulares que estão conjugados no modo imperativo, afirmativo, na primeira conjugação. Nós temos o verbo estudar, trabalhar, falar. Estes verbos, se você observar, eles vão ter o mesmo radical. O radical dos verbos, aqui dos verbos regulares, eles são invariáveis. Então, o radical dele permanece da mesma forma. E se você observar, as terminações aqui do verbo estudar, trabalhar e falar são as mesmas, né, que nós trabalhamos no slide anterior, retirando exatamente o final aí da conjugação do verbo. Aqui nós temos outros exemplos também de verbos regulares conjugados no modo imperativo afirmativo da segunda conjugação. Temos o verbo aprender, entender e correr. E percebemos, né, como a regra diz, que o radical dos verbos regulares são invariáveis, ok? Então, todas essas terminações nós trabalhamos no slide anterior e segue a mesma regra, ok? Aqui nós temos exemplos de verbos regulares da terceira conjugação, no modo imperativo afirmativo. Todos os verbos, o verbo partir, dividir e cumprir, aparecem aqui conjugados com as regras que são aplicadas após o radical dos verbos regulares. E todas estas terminações são colocadas de forma correta dentro desta conjugação. Aqui nós temos exemplo de conjugação de verbos regulares, verbos da primeira conjugação, né, da segunda e da terceira. Temos o verbo parar, trazer e sair. Os verbos aqui, eles vão estar conjugados no modo imperativo negativo. O negativo, ele expressa também ordem, pedido, convite, conselho, exortação, dentre outros. E é feito também através de uma negação. Então, observe que em todos os exemplos, o não, ele vai estar dentro do contexto de cada frase. Aqui temos as terminações do imperativo negativo dos verbos regulares. Nós temos as terminações do verbo da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Então, nós observamos que a regrinha aqui, ela segue o padrão das terminações no modo negativo. Aqui nos exemplos, nós vamos perceber a aplicação dessas terminações do slide anterior em todos os verbos. Lembrando que os verbos estão conjugados no modo imperativo negativo, observando aí a dica do não. Não estudes, não estude, não estudemos e assim por diante. Ok? Observe que os verbos aqui da primeira conjugação seguem a regrinha das terminações. Vemos aqui também, meninos, os verbos regulares da segunda conjugação. Lembrando que nós usamos o modo imperativo negativo com o não inserido na frase e lembrando que, como é verbo regular, o radical dos verbos permanece invariável, ok? Então, não aprendas, não aprenda, não aprendamos, não aprendais, não aprendam. Então, aqui nós temos a mesma regrinha para os demais verbos da segunda conjugação.
Bom, nós temos aqui os verbos agora regulares da terceira conjugação no modo imperativo negativo, do verbo partir, dividir e cumprir. Todos estes verbos são regulares e segue a regra do radical invariável. Não partas, não parta e assim por diante. Então, meninos, finalizando agora então a nossa aulinha sobre o modo imperativo. Releiam estas conjugações. Vou deixar uma atividade para vocês no canal do YouTube, ok? Tenham um bom dia e uma semana muito proveitosa.